Dia das Bruxas já bateu na nossa porta e o Ler Mais Um não poderia ficar de fora dessa época do ano que inspira grandes obras literárias pelo mundo inteiro, não é mesmo? Eu confesso não ser tão fã assim de terror, mas para isso nós chamamos um especialista, fascinado pelo gênero, que vai dar algumas dicas de leitura para quem quer mergulhar no mundo dos mistérios. Dá só uma olhada! Tem gente que leva o terror muito a sério. Esse é o caso do Gabriel, que gosta tanto do gênero que seu quarto parece até um museu dos maiores clássicos da história. O mais legal é que todo esse amor por terror vem desde a infância. O primeiro filme de terror que eu assisti na vida se chama Shakma, Fúria Assassina, é de um babuíno assassino. E eu assisti, eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu lembro que eu estava na casa da minha avó, com os meus primos, e a gente assistiu um programa Cine Trash, que era na época apresentado pelo Zé do Caixão. E dali começou tudo, assim. Acho que foi o filme que marcou, assim, minha trajetória no terror. A paixão maior é por filmes. Mas como livros inspiram filmes e filmes inspiram livros, Gabriel conseguiu achar também grandes histórias através da leitura. Na verdade, quando eu comecei a ler mais livros desse gênero, eu já tinha meio que a minha personalidade bem definida, assim, o que eu gostava e o que eu não gostava. Mas eu acho que uma coisa que o livro, por mais clichê que soe, né, aquela frase do que geralmente as adaptações, tipo, livros são melhores que os filmes. Tipo, em 99% dos casos isso é verdade, porque o livro ele te dá uma margem muito maior para a imaginação, sabe? Principalmente aqueles que são bem descritivos. Eu sei que não é do gênero, mas pegando Harry Potter como exemplo, é um livro que ele é absurdamente descritivo, então você vai até você viaja, tipo os livros do Rafael Montes, que é meu autor favorito nacional desse gênero de suspense, de policial. Ele é um autor totalmente descritivo, então você começa a ler os livros dele, você em poucas páginas já se perde naquele universo, naqueles personagens. Essa é uma vantagem dos livros com relação aos filmes, né? Nos filmes a gente fica realmente bem limitado à questão, aquela questão visual que é apresentada pra gente, né? No livro não, tem muito mais elemento. Eu acho que se você tiver uma imaginação fértil, você realmente vai longe. E a imaginação dele é tão fértil que não faltou inspiração para desenhar tanto na própria pele quanto na parede do quarto. Então, eu tenho uma amiga, né, que ela trabalha com lettering, a Lorena Pimentel, e foi bem difícil filtrar para chegar nesses 4 personagens, não vou mentir. Mas aí eu fui por processo de eliminação, né? Como eu não ia desenhar um babuíno gigante na minha parede, eu botei, né? Tem o Ghostface, o Michael Myers, o Chuck e eu Elvira, assim. Mas eu acho que realmente os dois que não podiam faltar é a Elvira, né? Por conta de todo esse apego que eu tenho. E o Ghostface, né? Que é o assassino da quadrilogia Pânico, que é a minha série de filmes de terror favorita. E com tanta bagagem assim, o Gabriel deu algumas dicas de leituras mais atuais do gênero. Olha, eu acho que vai muito do gosto das pessoas, assim. Eu, por exemplo, eu gosto muito, se tratando de filme, eu gosto muito de slasher, que é aquele estilo Pânico, eu sei que vocês viram no verão passado, o Assassino, etc e tal. Mas já para livro, eu prefiro uma pegada mais quem matou, por quem matou. Então eu sempre procuro ler livros mais nessa pegada. Recomendo todos, assim, eu não posso falar todos porque eu ainda não li Dias Perfeitos, mas todos os livros do Rafael, Suicidas, Uma Mulher no Escuro, Bom Dia Verônica, Jantar Secreto. Leiam, são livros muito bons, eu acho que até para dar também, né, um reconhecimento para a galera do Brasil. Eu li um recentemente também que eu achei muito bom, A Última Festa, Lucy Foley, que é também nessa pegada de assassinato. É um grupo de amigos que vai passar o ano novo no hotel, no meio do nada, na Escócia, acho que é a Escócia,
na Escócia. E cada capítulo ele é narrado do ponto de vista de um personagem. Então, é muito interessante como algumas situações são apresentadas de maneiras diferentes, dependendo do personagem que está narrando, né? E também uma coisa que eu gostei muito desse livro é porque você não sabe quem morreu até, tipo, o penúltimo capítulo. Então, mano, se você é curioso, você dá-lhe assim que você mata ele rapidinho. E um outro que eu li também recentemente, que, se eu não me engano, também vai ser lançado pela Netflix, a adaptação com a Amy Adams, que é A Mulher na Janela, do A.J. Finn. Esse basicamente conta a história de uma psicóloga que acontece um rolê muito louco na vida dela, ela fica agorafóbica e ela não consegue sair da casa dela. Então ela começa a adquirir vários vícios de ficar observando os vizinhos, ela é viciada em álcool, remédios. E ela conhece uma vizinha, né, que acabou de se mudar. Ela é a primeira pessoa que ela faz amizade muito tempo, né, que ela deixa entrar na casa dela. E elas têm, tipo, toda uma conexão, aí a vizinha se despede, vai embora. E, se eu não me engano, no mesmo dia, ela, né, pela janela dela, pela câmera, né, que ela usa para observar os vizinhos, ela vê essa vizinha dela sendo assassinada. Só que aí o que acontece? Quando ela chama a polícia, faz todo aquele alarde, o marido da suposta vizinha dela chega e fala: não, minha senhora, você está errada, minha esposa está viva e minha esposa, inclusive, está aqui. Quando aparece, é uma pessoa completamente diferente daquela que ela conheceu. Então, até o final do livro, realmente rola essa dúvida se ela viu realmente um assassinato, e se ela viu quem é, então, essa pessoa que foi assassinada, já que não foi a vizinha dela. Então, eu tô bem ansioso também para a adaptação desse livro, foi um dos livros favoritos que eu li no ano passado. E eu também acho uma boa para quem gosta dessa pegada mais de suspense mesmo. Suspense ou terror, fantasia ou realidade, Gabriel é a prova viva de que alguns sustinhos podem até ser bem divertidos. Muito obrigada pela participação, Gabriel. Que sempre hajam no mundo pessoas que saibam apreciar o gênero, assim como você. Clássicos são clássicos. E aqui no Ler Mais Um, vocês sabem que a gente adora falar sobre eles. Não íamos deixar passar a oportunidade de falar sobre os gigantes das telonas. Filmes de terror e suspense que marcaram a juventude de muita gente por aí. Dá só uma olhada. O Bebê de Rosemary. O filme adapta a trama e mostra uma tragédia real. Rosemary e Guy são recém-casados, que se mudam para um apartamento no edifício Dakota, em Nova York. Assediada pelos solícitos e estranhos vizinhos, os velhos Minnie e Roman, Rosemary decora o apartamento enquanto Guy luta por um lugar ao sol como ator. Quando ela engravida, passa a ter estranhas alucinações e vê seu marido envolver-se com os vizinhos em uma seita de bruxas que deseja que ela dê à luz ao filho das trevas. Drácula. O filme é a adaptação fiel do clássico romance de Bram Stoker. Ganhou os Oscars de fotografia, maquiagem e efeitos sonoros. A história de um jovem advogado londrino que viaja a trabalho para o interior da Europa. Lá é capturado pelo conde Vlad Drácula, que fica obcecado pela foto de Mina, a noiva do rapaz. Mina lembra uma antiga paixão de Vlad, morta de forma trágica no século XV. O conde então parte para Londres atrás de Mina e por lá instaura um reinado de terror enquanto tenta seduzir a jovem garota. O Iluminado. O Iluminado é apontado como a melhor adaptação de Stephen King para as telonas. O Iluminado pode ser a mais icônica exceção à regra que diz que o livro é sempre melhor que o filme. Afinal, os fãs do escritor geralmente consideram O Iluminado como uma das obras menos adoradas de King. Mas o diretor conseguiu um ótimo resultado em sua obra cinematográfica. Mesmo assim, conhecer ambos ajuda a criar uma versão ainda mais interessante dos acontecimentos do assombroso hotel Overlook, O Silêncio dos Inocentes. É uma adaptação da obra de Thomas Harry Ford Foster, onde Clarice é agente novata do FBI,
que procura por um assassino que ataca mulheres jovens e depois retira suas peles. Para construir o perfil psicológico desse psicopata, recorre à ajuda de um assassino preso que agia de forma semelhante. É o Dr. Hannibal Lecter, um psiquiatra que é canibal. Lecter, de fato, pode ajudar na investigação, mas quer em troca um local mais confortável para ficar preso, bem como se aproximar da durona Clarice, para que ela fale de seus traumas e revele seu lado vulnerável. A história mescla o horror dos crimes bárbaros com o horror psicológico que Lecter faz emergir. O Exorcista. Icônico, O Exorcista acompanha Frankenstein é outra história clássica. E a versão mais clássica da história do monstro, Frankenstein, foi escrita por Mary Shelley. Psicose é um dos filmes mais importantes da carreira de Alfred Hitchcock, mas sua trama não surgiu genuinamente da cabeça do cineasta e é baseada no romance do mesmo nome de Robert Bloch. A história do assassino fictício, Norman Bates, foi inspirada na vida de Ed Gein, um cidadão de Wisconsin, Estados Unidos, condenado em 1957 pelo assassinato de 2 mulheres e por ter desenterrado cadáveres de inúmeras mulheres que se pareciam com sua mãe. Ele foi considerado insano e passou o resto da vida em uma instituição para tratamento mental. A Coisa, ou It, é um dos livros mais cultuados do Stephen King e assustadores. A Coisa nos apresenta um medonho parcimonioso, uma entidade demoníaca que assume a forma de palhaço para caçar e devorar crianças, que são seu prato predileto. Publicado originalmente em 1986, A Coisa é uma das obras mais extensas do autor, com mais de 1000 páginas. Mas mesmo assim, é para se preparar e devorar de uma vez só, pois a história é tão envolvente e assustadora que é impossível deixar de ler. Por último, mas não menos importante, um dos maiores clássicos da história do terror, O Corvo, de Edgar Allan Poe. É um dos mais famosos contos de Edgar, considerado um mestre do terror. O poema aborda a morte de forma bela, delicada e arrepiante. E aí, tá gostando das dicas? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais quais os seus filmes de terror e suspense preferidos. E tem amazonense que manja dos paranauês do terror e do suspense, viu? É gente boa e tem livros de alta categoria. Dá só uma olhada. Bem, eu sou um escritor de fantasia, né? Eu acho que o autor que me fez começar a escrever foi justamente o Tolkien, né, o do Senhor dos Anéis. Mas a questão do suspense, ela entrou na minha vida quando eu estava pensando... Eu sempre tive muito interesse em trabalhar com partes da nossa tradição, né? Da tradição ribeirinha. Então eu optei... eu vi no suspense uma forma de dar uma cara mais... Às vezes ela folclore trazer... para quem quisesse me ler. Na verdade, foi bem uma jornada de autodescoberta mesmo. Porque assim, eu não fiz curso de escrita criativa, né? A gente vê que hoje existem várias modalidades, existe um pessoal aí muito bacana, organizando vários materiais de produção. Eu, inclusive, tenho interesse em organizar um desses cursos no futuro. Mas eu sempre fui muito crítico, né? Comigo mesmo. Então, quando eu comecei a escrever, eu escrevia para o trabalho, né, para aquele projetinho de escola. Então, eu lia autores que talvez pudessem me ajudar a escrever um pouco melhor. Só que aí, esse inclusive foi o motivo de eu ter entrado na faculdade de letras, porque eu sabia que eu queria continuar escrevendo. Então, eu tinha certeza, era uma das poucas certezas que eu tinha no final do ensino médio. Legal. Então, eu fui para um lugar onde eu sabia que eu ia ter acesso a leituras que talvez sozinho eu não fosse atrás. O meu segundo livro, que eu lancei lá na Bienal de São Paulo em 2016, é o Rainha de Maio. O Rainha de Maio, ele abraça o suspense, né? Eu tô até com a tiragem
pilotada, eu tô pensando em fazer, nem que seja aonde eu pego várias referências folclóricas brasileiras e crio uma pequena comunidade que tem que lidar com a verdade ou a incerteza das superstições que eles enfrentam. Então a Rainha de Maio, para mim, é um livro muito especial porque é o único livro que eu escrevi que não é de conto. Ele é o que a gente chama de uma novela, né? Uma noveleta. Ele não é muito grandão, mas ele também não é pequeno que nem um conto. E aí foi quando eu abracei de vez esse suspense, essas referências folclóricas, e quis levar isso adiante. E aí o meu último livro lançado foi esse daqui, né? O Dia que Enterrei Miguel Arcanjo e Outros Contos de Fadas. Esse daqui, eu consegui fazer essa versão impressa porque ele foi premiado no Prêmio Manaus de Conexões Culturais em 2017. Que incrível, legal. Ele parabéns. foi... Obrigado. Esse daqui foi bem meu orgulho mesmo. As ilustrações deles, são... Mostra um pouquinho pra gente. Histórias. A ilustração. Só um instante. Peraí. Porque são ilustrações de história de suspense, né? Então elas são meio conceituais. Olha, que legal. Então, a ilustração também é feita por um artista daqui, o Rafael Rodrigues, né? Que trabalhou comigo na produção do livro. E esse livro, eu peguei esses referenciais folclóricos que eu estava usando no Rainha de Maio e levei isso para um lado globalizado. Então Legal. Eu imaginei uma espécie de entidade, uma criatura que em cada conto ela se manifesta diferente, de uma forma diferente para uma pessoa diferente. Então cada conto tem referenciais folclóricos de diversos lugares, de diversas tradições. Europeia, brasileira, africana. Então um pouquinho de cada eu tentei misturar para produzir a atmosfera do Miguel. E o Miguel ele já é um livro bem mais sombrio que o Rainha de Maio, né? Eu considero ele assim uma obra bem, como você falou, a questão da experiência. Esse daqui eu gosto de destacar a experiência que me fez escrever a primeira história. E por isso que o livro leva esse nome, né? O Dia em que Enterrei Miguel Arcanjo. Porque eu acho que todo o Brasil lembra de 2017, quando a gente teve a situação no Compage, no início do ano. E eu achei aquele período, né, muito perturbador, não só pelo fato de haver um massacre. O que mais me perturbava é que toda vez que a gente ouvia falar sobre o massacre na televisão, muito se dava destaque para algumas opiniões até muito, muito inflamadas sobre o que estava acontecendo lá, até mesmo muito desumanas. Sim. E o que mais me afetava era quando chegava naquela parte do jornal onde focava nas mães, sabe? Nas mães que não... Chorando. Exatamente, não sabiam se o filho estava vivo, não sabiam se o filho estava morto. Então, essa situação me afetou muito, né? Porque, independente do que a gente faça, nós sempre somos filhos de alguém. Com certeza. Então, o Dia em que Enterrei Miguel Arcanjo é justamente sobre uma mãe que acaba tendo que enterrar o filho que era presidiário. Então, foi um jeito de eu traduzir essa inquietação, né, que esse episódio me causou. Então eu criei essa historinha dessa mãe que está num cemitério enterrando o filho e ela escuta algo chamar por ela. Então essa é a premissa, né? Por isso que, inclusive, eu dei o título. Eu tenho 9 histórias, mas eu escolhi essa para batizar o livro porque esse foi um momento de inquietação muito grande para mim. E aí eu queria jogar isso para fora. Olha, eu acho que não é só uma junção legal, como ela é uma junção necessária. Porque justamente por essa nossa, como você falou, né, a gente acaba tornando as coisas um pouquinho banais, porque a gente vive aqui, a gente cresce aqui, e a gente esquece o quanto que nós temos é absurdamente particular. Por exemplo, se você vai para, sei lá, em 90 e poucos % do resto do Brasil, a noção que a galera tem, por exemplo, de rio, é o que a gente chama de garapé, aquele regatinho. E aí quando você fala que na sua cidade tem um rio que em alguns pontos é até difícil ver a outra margem, a pessoa fica, isso é possível? Um rio que é mar. Exatamente. Então a gente esquece o quanto que a gente tem é mágico, o quanto que a gente tem é misterioso. E como você falou, a gente não conhece esses mistérios.
a gente costuma falar muito, né, quando a gente pesquisa sobre a Amazônia e tudo mais, a gente costuma dizer que Manaus, inclusive, é uma cidade que se ergueu, que se construiu de costas para o rio. Né? Você vê que a gente passa ali na principal do centro, de carro, de ônibus, a gente quase já não tem mais visão para o rio. Então é muito fácil da gente esquecer que nós também somos um povo ribeirinho. A gente tem uma herança indígena, a gente tem uma herança portuguesa, a gente tem uma herança negra e a gente acaba esquecendo tudo isso. A gente acaba deixando isso de lado. Tanto que você pode ver que até hoje ainda tem muito amazonense que briga com aquela... mas o resto do Brasil pensa que a gente que a gente monta onça e tudo mais. E qual é o problema? Deixa pensarem nisso, deixa transformarem a gente no mistério. Mas a gente precisa também se apropriar desse mistério e transformar esse mistério em nosso. Porque é uma forma da gente lembrar quem nós somos enquanto cidadãos. E eu, particularmente, né, também sou professor de literatura, eu percebo que o grande problema do brasileiro, do nortista, do manauara, é que a gente ainda tem muita dificuldade em aceitar quem a gente é. O que eu diria para incentivar é... tira aquilo da gaveta, sabe? A gaveta é um lugar muito cruel para quem escreve as coisas e deixa ela guardadinha. Porque, assim, você merece mais que isso. O seu texto merece mais que a gaveta. Porque, assim, um texto ele só se torna completo quando ele é partilhado. Né? Quando eu perco o controle da minha criação, quando eu entrego na mão de outras pessoas e ele já se torna o texto favorito ou o texto que a pessoa mais detesta, mas ele afeta as pessoas. Então é importante que o nosso texto ganhe vida, porque de um jeito ou de outro, você apresentando o seu texto ou não, as pessoas vão gostar ou elas não vão gostar de ti de qualquer forma. Então não é um texto que vai mudar isso. Então, se é impossível a gente controlar a opinião das pessoas, que a gente não deixe isso afetar a nossa capacidade de se posicionar no mundo. Porque escrever é uma ferramenta de cidadania. É você se colocar como cidadão no mundo e dizer que você tem uma voz, que você tem vez e que essa é a sua vez. O Ler Mais Um de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Lembrando que todas as recomendações do Ministério da Saúde foram seguidas para a montagem desse especial. Por trás das câmeras, toda a equipe estava de máscaras e com o uso do álcool em gel. Continuamos também com as entrevistas online. Você aproveite essa época festiva para se divertir, mas também pense sempre em prezar pela sua saúde. Espero te ver no nosso próximo programa. Até já!